tem que se dedicar 1000% para o nosso negócio. Então, querendo ou não, ter essas pausas estratégicas, elas nos alimentam. Então, não são, assim, escapes sem sentido. O estágio que a gente chegou hoje, né, foi em razão de acreditar nisso, né? E, claro, com a ajuda de vocês, a gente, com certeza, avançou muito, assim, né? Sem vocês, geralmente, a gente estaria engatinhando ainda, né? Nesse tipo de segmento, né? Hoje temos o privilégio de receber esse casal, que além de casados, empreendem juntos. São os meus amigos Arnaldo e Débora, são advogados e vão te mostrar como eles cresceram do absoluto zero. Seja bem-vindo a mais um Pod BBF. Fala, meu povo, estamos aqui em mais um episódio do Poder do Básico, bem feito aqui no podcast. E eu tô recebendo aqui duas referências na advocacia lá em Cuiabá. Eu tô falando do Arnaldo e da Débora. Antes de qualquer coisa, se apresentem pro público aí conhecer quem são vocês. Começa ali pela Débora, pelas mulheres, pelas né? Mulheres. Não é porque tu tá com esse cabelo, Arnaldo, bonitão ali pra cima que tu vai começar. Vamos ouvir a Débora primeiro. Boa tarde. Não, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia, Enfim, nem sabe mais que a gente tá há tanto tempo aqui envolvido no ambiente. Exato, mas eu sou a Débora Ribeiro, eu sou empresária do ramo jurídico, advogada, sócia de vida, né, e de profissão, de escritório. Ou seja, então vocês fazem as coisas, né? Sócia de vida é o quê? Faz um negocinho de... É casado, né? Casado, faz as coisas aí, gente. Edita. Do Arnaldo, doutor Arnaldo Ribeiro. Nosso escritório, né, fica em Cuiabá, como o Derito bem trouxe, Mato Grosso. E nós somos especializados nas áreas previdenciária, voltada ao INSS, e trabalhista, voltada ao trabalhador. Que legal. E tu, Arnaldo? Qual é o teu sobrenome, Arnaldo? Schwarzenegger, não me engano. Arnaldo Ribeiro também, sou advogado, né, empresário do ramo jurídico, sócio fundador do Almeida Ribeiro Advogados. Né, como a doutora Débora disse, atuamos na parte previdenciária, né, e trabalhista, né, montado ao empregado, e também atuamos na parte digital em todo o país, né. Que legal, cara. Olha, eu conheço, sou amigo, entraram no nosso ecossistema do acelerador na advocacia, vieram crescendo. Hoje tem um escritório lindo, né? Você é de Cuiabá, tu tem que ir lá conhecer esse escritório. Escritório lindo, são referência. E por isso a gente tá trazendo eles aqui. Pra quê, tá? O que o público quer saber, Arnaldo e Débora, casal que faz as coisas? O que o público quer saber? Vocês são referência hoje na advocacia. Isso é um fato. Vocês resolvem a vida de muitos clientes. Por minha culpa, né? São referência. Mas lá atrás, antes de existir o Alderito, antes de existir o acelerador na advocacia, antes de estar aqui nas nossas mentorias, o que é que vocês fizeram de básico, bem feito, para não desistir da advocacia? Para não largar a advocacia de lado e achar que não tem dinheiro? Porque tem muita gente que tá assim, né? A advocacia não dá dinheiro. O que é que vocês fizeram? Conta aí. Começar, né? Bom, eu acho que assim, desde o momento, nosso escritório é relativamente novo, né? A gente fundou ele no final de 2022, mas o Arnaldo até conta a partir de 2023, porque até que ficou tudo pronto, enfim, validou. Então, eu acho que assim, desde o início, a gente teve sempre uma preocupação muito grande em construir a nossa identidade. O Arnaldo vinha de outras atividades já, longo tempo de advocacia, eu fiz uma transição de carreira até a gente fundar, né, o Almeida Ribeiro Advogados. Então, eu acho que a gente veio com uma vontade muito grande de dar certo. Justamente de formar nossa identidade. A gente, além de estar construindo um escritório, a gente tinha nossa vida de casal, de relacionamentos já, né? Então, ao mesmo tempo, a gente se olhou nesse momento que casou, tanto de eu estar fazendo minha transição e ele em saída, né, de sociedade, e é agora ou nunca a gente vai fazer dar certo. Porque eu acho que essa vontade de estudar, de entregar, a gente sempre teve isso muito forte em nós. Então, eu acho que no início, assim, foi olhar para isso, sabe? Concentrar a nossa energia e foi muito também trabalhar a nossa mentalidade, sabe? Porque, pensa, eu fazendo uma transição, vindo de outra situação, ele saindo, então, foi um momento de ruptura, onde você tem que ser muito corajoso, assim, coragem, sabe? Coragem, mentalidade. Débora aqui tá entregando ouro pra quem tá aí acompanhando. Comenta aí se tu tá gostando disso. Tá falando de coragem, né? Coragem de sair e começar o seu negócio. E tu falou um negócio que me chamou muito a atenção, que é
concentrou a energia no que queria. E você, Arnaldo? E você, o que que foi esse básico? Porque tu também vem de uma história de Sim, coisa. sim. Tu é assim, tem 50 anos, quantos anos tu tem, Arnaldo? Quase 40. Quase, cara, de brincadeira já. Não tem Tô a no minha pé do idade aqui. 4.0 já. Por mais que não pareça aqui, que a gente olhe pra ele aqui e veja que ele... Brincadeira, gente. O que que virou achar pra tu querer empreender na advocacia, pra Sim. tu seguir por isso aí? Então, eu vi uma advocacia mais arcaica, né? Era uma advocacia, eu estava há 8 anos já, né, com uma antiga sociedade, e nós, assim, atuávamos na parte, tanto na parte empresarial, como na advocacia de massa, que é a pasta que eu cuidava, né? E também tinha uma empresa de cobrança, que chegou até 17 estados, assim. Caramba. Então, eu larguei tudo isso Pra poder fazer o teu. me aventurar no meu, né? Então, requer coragem, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo é ter sempre a mentalidade de melhoria contínua, é você buscar esse conhecimento, sair fora da caixa, sair do direito processual, do direito material e vir buscar novas técnicas, novas habilidades, né? Dentre ela a parte de gestão empresarial, que a Elo sempre nos legal. aplicou. Então, né? é por isso que hoje vocês estão nesse ambiente aqui nosso do acelerador na advocacia e mentorias, porque você entende essa necessidade de melhoria contínua, é isso? Sim, exatamente. É isso que nos fez diferencial dentro, né? Nesse começo de caminhada, né? Sim. E a gente já começou a aplicar isso, né? Estabelecendo, por exemplo, a gente não sabia o que era uma cultura dentro, né, de uma empresa, né? De formar uma equipe. A gente não tinha uma equipe, era eu advogado, né? Era nós, fazemos tudo, né? Fazia tudo. E aí a parte de contratação, de treinamento, né? De manter ali o funcionário, né, engajado naquilo que está fazendo, tudo isso a gente aprendeu aqui na Elo. Legal, cara. Agora, Arnaldo, qual foi o maior faturamento que vocês já tiveram na advocacia o ano? Faturamento no ano. Qual foi o maior nível de faturamento? Qual foi o valor? Pode falar se puderem, claro. Se não puderem, também, fala também. Então, você tá falando isso no começo? Nosso agora. caixa era zero, né? Nós Começou começamos com caixa zero. Hoje, né? qual foi o ano Zero. que tu faturou tanto? 2026 ainda tá rolando. 2025 a gente foi o maior ano, porque a gente foi um crescimento exponencial, né? Todo ano a gente aumentou 100% de receita, E né? quanto Então, que ano vocês passado a gente chegou 3 milhões. 3 milhões de faturamento. Tá me dizendo que começou um escritório em 2022, mesmo que montando em 2023, Sim. tá falando que hoje, 2026, a gente tá falando de 3 anos, 3 anos. dá pra faturar milhões na advocacia. Se eu pensar assim, hoje, 3 anos eu ia estar com esse faturamento, né? Com um novo escritório, né? Um escritório que eu consigo até colocar mais de 20 pessoas trabalhando. Hoje a gente tá com a tendência de chegar no final do ano a 10 pessoas, né? Que legal. Nossa, eu nunca imaginava isso. Pra mim era um sonho, né? Longe, inalcançável. Caramba, que legal. Que energia boa, né? Tu vê gente que... Porque a gente recebe aqui muita gente que tem 20 anos de advocacia, 30 anos de escritório. De advocacia não, de escritório. E vocês têm um escritório recente e já são a referência, já tem faturamento alto. E tem muita gente aí que tá com medo, né, de crescer. O que tu acha, Débora? O que tu acha na tua visão? Tu acha que a advocacia, ela tá saturada? Que tem uma concorrência muito alta? O que tu acha para aquele que quer empreender na advocacia? Qual é a tua visão? Bom, assim, eu não acredito que esteja saturada, não. Eu acho que o que a gente carece, que é algo que eu sempre falo até para vocês, quando a gente anda em outros eventos, né, cursos técnicos, é de que existe muita oportunidade ainda dentro da advocacia, muita. Óbvio que requer coragem, exatamente, nesse ponto. Só que eu acho que, assim, a visão que a gente tem que ainda ter construído dentro da advocacia é do lado empreendedor, empresário. E isso talvez, agora que a gente tá cada vez mais nesses movimentos, esses despertares. Sim. Então, eu sempre até reforço com vocês, eu falo, quantas pessoas precisam do seu trabalho, do que você entrega, Sim. sabe? Aprender o que vocês ensinaram pra nós, e eu até brinquei contigo também ontem, né? Falei, nós estamos aqui 3 anos e contando, né? Porque cada hora a gente descobre que tem mais alguma coisa pra ajustar, pra melhorar. Uma entrega diferente. Exato, a gente se energiza aqui. Então, eu acho que, assim, a advocacia não está saturada. Ela só precisa despertar pro lado empreendedor. Que eu acho que, assim, olhando pra nossa trajetória, óbvio que a gente tem erros e acertos, e estamos aí justamente nesse movimento, né? Pra sempre corrigir rotas também. Mas eu acho que o que a gente teve de aprendizado em mentoria foi o que acelerou o nosso resultado. Porque como o Arnaldo trouxe, assim, inclusive a nossa advocacia, que, né, popularmente a gente fala que é uma advocacia de massa, a gente precisa escalar
para ter resultado, né? Então, a gente precisa olhar para a visão empresarial, como ter pessoas para ajudar a gente, como construir um ambiente bacana, trazer ferramentas, né? Como olhar... metrificar também. Exato. Então, assim, eu acho que cada ano que passa, que a gente tá no escritório, a gente se depara com a necessidade da gente sempre desenvolver o nosso olhar de empresário mesmo, sabe? Assim, a gente tem toda a bagagem técnica, mas o que fez a gente transformar mesmo e acelerar o resultado é o olhar empresarial. Olha só, olha o que a gente tá ouvindo aqui, parece que é mentira, mas não é palpável. Deixa eu pegar aqui, ó. É palpável, é gente, é pessoa. Ela tá dizendo o seguinte, ó. A gente tem toda a bagagem técnica, tem muita técnica, mas o que fez crescer foi o olhar empresarial, a capacidade de empreender. E Arnaldo, agora falando com você, Arnaldo, me diz uma coisa. Você tá há 3 anos de advocacia, 3 anos até com a gente praticamente, então, tá nascemos junto juntos, ali. nascemos juntos. E por que você acha importante estar em ambiente onde tem outros advogados, que não necessariamente do teu estado, mas todo lugar do Brasil? Por quê? Seja realista, por que isso é importante para você? Porque a gente consegue captar desses advogados o que eles estão atuando no escritório deles e replicar no nosso escritório, né? Às vezes pode ser que não seja a mesma matéria que a gente atua, mas às vezes, por exemplo, na parte comercial, às vezes é a venda de serviço, né? Então a gente consegue trazer isso também para o nosso escritório, né? Algo que eu aprendi bastante nessa última palestra foi a parte das indicações, né? Que a gente acabou vai aplicar agora no escritório, né? De fazer as indicações tanto na parte na hora da contratação, no onboard, também no resultado, né? Todo momento. Porque a gente consegue trazer o quê? Um cliente gratuito, né? Orgânico, né? Sem ter que investir nada de tráfego, né? Então, assim, essa é a parte. Tem a parte também do network, né? Então, a gente consegue fazer novas parcerias, né? Já surgiu negócio aqui, parcerias aqui dentro desse ambiente com advogado? Parte bancária, que é uma parte que a gente não atuava, a gente vai começar a aplicar. Parceiros que atuam na parte trabalhista, mas não na previdenciária, a gente atua e vice-versa. Que legal. Agora, Arnaldo, qual foi? Tu faz acidente de trabalho, não é? Lá em Cuiabá, né? Lá em Mato Grosso do Sul, né? Sim. Mato Grosso! Eu sei que tem ali um negocinho ali. Tem rixa, tem uma rixa. É uma rixa histórica. É uma rixa histórica. Era só o estado, né? Começa essa briga ali. Mato Grosso. Gente, é uma confusão aqui, tá? Porque a gente tem gente de Mato Grosso do Sul. E no meio tem eu. Olha só. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que todo mundo quer saber de casa. Vocês são empreendedores e fazem as coisas, vocês são casados. Como que é essa vida? Pra quem não sabe o que é fazer essas coisas, é um negócio que casado faz, tá? Se você é menor de idade e tá assistindo, fica na tua aí. Olha só. Não veja o episódio. Não veja esse episódio. Como que é empreender nos negócios e tá junto na vida pessoal? Como que é isso? Como é que vocês conseguem? Conta aqui pra gente. Primeiro fala a mulher, porque aí ela, se caso falar alguma coisa, eu posso me comprometer, então entendeu? Sim, senhora. Primeiro ela vai falar. Deixa ela falar pra fala como que é. Olha, você sabe que é algo que as pessoas me perguntam bastante e assim, é curioso porque eu acho que assim, a partir do momento que a gente resolve empreender em casal, a gente tem que ter uma mentalidade aberta também. Porque, por exemplo, quando eu noticiei, inclusive até para pessoas mais próximas, a gente vai abrir um escritório juntos e principalmente a mulher, ela vai escutar mais. No sentido assim, mas você vai abrir uma empresa com seu marido? Você acha que isso vai dar certo? Por quê? Porque, infelizmente, às vezes a nossa cultura, essa visão de estudar negócio, de entender os papéis, é uma construção que as pessoas têm que fazer. Não vai ser nada da noite pro dia pronto, acabado. Sempre a gente vai ter que ficar alinhando papéis. Infelizmente, as mulheres muitas vezes recebem essa carga, né, de, poxa, e o seu casamento? Você não vai olhar pra isso? Sabe? Então, no começo, eu recebi bastante comentários nesse sentido. E eu falei, sim, vou, porque eu tô aqui de peito aberto, a gente vai fazer dar certo. E então, assim, óbvio que hoje com a Patrícia, né, a gente tem que aprender a descansar. E pra quem não sabe quem é a Patrícia, é uma terapeuta aqui do nosso acelerador na advocacia, do nosso Maravilhosa, te Club. amamos, Patrícia. E ela trabalha ali a mentalidade, ela é minha terapeuta também, deles e de um monte de gente. Sim. Continue. Então, assim, eu acho que desde o início,
a gente sempre tem que ter muito claro isso, que a gente vai fazer dar certo, Sim. que o propósito que a gente tem, do que a gente tá construindo, sempre ir relembrando um ao outro do que a gente tá fazendo, né? E, assim, óbvio que a gente vai aprendendo. Não Sim, tem uma fórmula mais pra falar, gente, é assim que funciona, não. É a gente entendendo. Engraçado que quando a gente começou, inclusive, a gente dividia a mesma sala. A gente tava até conversando sobre isso agora. Hoje a história é gigante, gente, salas lindas. Então, assim, foi isso, essa vontade de começar, de alinhar, de entender o perfil dele é diferente do meu, mas olhar como isso se complementa, Sim, mas né? tinha hora que tinha vontade de pegar assim no pescoço dele e apertar. Porque... Eu acho que ele mais pra mim. Agora, Arnaldo, e você, Arnaldo? Olha só, tu casado, resolvendo problemas ali junto com ela de empresa, Parte chegando pessoal, em né? casa, querendo fazer as coisas. Como é que é isso, né? Como que tu lidou com isso? Então, essa é a parte que ela falou da complementação, né? De que cada um faz umas tarefas próprias, né? Então, isso ajuda bastante, né? Por exemplo, ela faz a parte comercial e financeira. Eu fico na parte mais operacional, controle jurídico. Então, isso ajudou bastante. Porque aí, poder de decisões, de situações específicas, a gente acabou se separando. Porque se fosse dar decisões em conjunto, acho que acabaria tendo um conflito ali maior, né? E a questão pessoal, a gente tem que se desligar, né? Tem que ter um momento ali só do casal, tem que, né, bateu a porta ali do escritório, fechou, Acabou, ali pra frente Mayara, tem que escuta dar isso, uma... Mayara. Mas assim, é algo difícil mesmo de controlar, né? Porque às vezes acontece de chegar a mensagem no celular, trocar ali um e-mail ali e acaba voltando ali ao estado. Mas assim, é uma coisa que a gente vem trabalhando aos poucos, com muita terapia também, né, de casal. E assim, ele também, a gente se balanceia, porque quando eu tô muito acelerada, ele fala, amor, vamos relaxar agora um pouco, sabe? Ou às vezes quando ele também tá muito nervoso, eu tento puxar alguma questão e tudo mais. Então a gente Pessoal é muito bravo, né? A gente Olha, vai a gente se saiu ajustando. de empreender pra aqui, ó, empreendimento em casal. Sabe por que no final o empresário, ele é mente, né? Ele é espírito, ele é uma pessoa. Sim. Então, pra tu, Arnaldo, porque geralmente é um bloqueio pro homem esse negócio de fazer terapia. Acha que quem faz é louco, né? Acha que quem faz tá doido. Tu acha que é importante isso na vida do empresário? E por que seria? É fundamental, né? O comportamento emocional, a gente tem esse controle, a gente consegue avançar muito, assim, né? De forma não linear, né? A gente consegue avançar, assim, em muitas casas, né? Então, o controle emocional diz tudo, né, pra gente, né? Então, se a gente não cuida da nossa mente, a gente acaba se acabando, né? Até porque a gente tá cuidando da mente de outras pessoas, né? Então, a gente tem que trazer um resultado espetacular pra essa pessoa. Se a gente não cuida da gente... Sim. E que dirá do processo daquela pessoa, da vida daquela pessoa, que depende do nosso trabalho, né, da nossa saúde, né. Então, tanto a parte mental como a parte de saúde física, né, hoje também a gente tem um personal que a gente faz, academia, né, então isso também é fundamental, é a base de tudo, né. E vocês acordam de madrugada pra entrar no gelo? Ainda não dá essa ideia, né. Olha só que eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, que isso aqui eu não sou dono da verdade, tá. Mas esse negócio de que empresário que ganha dinheiro é só aquele que acorda de madrugada e entra num balde de gelo, eu não concordo com isso. Porque talvez eu nunca faça isso. E eu sou empresário, tenho negócios e não sei o que, sou autista. Tá vendo pessoas aqui que são casados, têm negócio e não entra no balde de gelo. Você é uma pessoa, você é real. Então, se tem um cara que entra no balde de gelo, tá tudo certo, é ele. Mas isso não é uma máxima que todo mundo tem que fazer. Agora, qual é o básico pra vocês que o empreendedor tem que fazer na vida dele? Eu não tô falando de negócio, tô falando do básico. Tu falou ali de cuidar da saúde, do personal. Qual é dar uma receita, que vamos chamar de receita, que é o básico pra quem vive naquele estresse, que tem que fazer por ele como pessoa pra aguentar esse rojão? É entrar no gelo 4 horas da manhã? Conta aí. Assim, eu acho que hoje não existe certo ou errado, é a gente entender a nossa personalidade, assim, a nossa história também, porque muita carga que às vezes a gente tem hoje, e pra gente poder avançar, a gente precisa ressignificar muitas coisas. Então, eu acho que hoje pra nós os inegociáveis, digamos assim, é justamente isso. A gente ter a nossa atividade física, a gente ter o nosso desenvolvimento pessoal com a Patrícia também. É o mental ali, né? O mental, exatamente. Por exemplo, até as viagens que a gente faz pra estudar, a gente consegue tirar momentos intencionais pra gente poder, que seja, jantar num lugar bacana, pra gente descansar. Ter momento de vocês. Isso, e assim, até trabalhar nosso merecimento mesmo, sabe? Porque assim,
a gente tem que se dedicar 1000% para o nosso negócio. Então, querendo ou não, e a gente aprende com a Patrícia isso, ter essas pausas estratégicas, elas nos alimentam. Então, não são, assim, escapes sem sentido, mas são olhar de forma intencional para isso como um trabalhar descanso isso. e reenergizar, porque é a nossa energia, a nossa identidade que está no nosso negócio. Tu sabe, Débora, que meu primeiro vestibular lá em Pernambuco, de onde eu vim, foi para psicologia, e eu amo essa parte, minha esposa tá fazendo, né, uma engenheira que tá fazendo psicologia, e eu amo estudar essa mente, porque isso me faz crescer muito, né, quando eu cresço, tudo meu cresce ao redor, meus negócios, e a verdade é essa mesmo, é que se tu não domina a tua mente, a mente domina você, então aquela procrastinação e todo o resto vem através do domínio da mente, né? Porque é a mente que comanda teu corpo, tô com preguiça, é a mente que tá comandando. Que legal, cara, que legal isso. Então, não tem uma fórmula mágica, mas tem aqui uma base bem feita, que é o básico bem feito, cuidar da saúde, que tu falou, emocional ali, físico e emocional, ter o tempo de vocês de merecimento ali. Isso. Legal, exato. Cara. É como se fosse, assim, eu até brinco com a Patrícia, né, com todo mundo que faz parte dessa... Eu brinco que eles são nossa rede de apoio, sabe? Assim como quando a gente vai ter um filho, a gente precisa da rede de apoio. A gente também, como dono de um negócio, a gente precisa ter nossa rede de apoio, né? Então, trabalhar nossos escapes. A Patrícia mesmo trabalha com a gente muito a necessidade de trabalhar um hobby, mas não no sentido de, um hobby por si só, não. Esse descanso, isso. Essa carga, exatamente. Então, acho que é isso. Que legal. E tu, Arnaldo, tu que é tu que já jogou bola, tu fez um gol lá contra o Flamengo? Não, gente, eu sou zero futebol, eu não entendo nada. Um dia desse eu descobri que quase fui jogador do Flamengo. Já. Olha só, tu já foi quase fui profissional. Mas deixa eu contar um negócio aqui pra você. Tu sabia que eu descobri uma vez jogando com meu filho, assistindo o jogo, que depois que vira o tempo, tem primeiro e segundo tempo, né? Claro. Tem, claro, mas isso é atual, tá? Isso foi agora. Antigamente ficava ali só chutando a bola. Desde a época do... Olha só, aí eu tava num jogo, quando virou o tempo eu mudei pro outro lado, porque eu queria ver outro time. O time também mudou de lado, eu não sabia que mudava de lado. Mas tu é um cara que... Lateral também é ruim pra bater, né? Tu é um cara que é futebol, de não sei o quê. Diz uma coisa, tu que tem essa energia ativa e tal, pra tu faz sentido crescer na advocacia? Vale a pena crescer na advocacia, ter negócio, empreender? É vantagem, dá lucro, vale a pena e por quê? Vale muito a pena, né? Nós somos prova viva disso, né? Então, assim, o estágio que a gente chegou hoje, né, foi em razão de acreditar nisso, né? Claro, com a ajuda de vocês, a gente com certeza avançou muito, assim, né? Sem vocês, geralmente a gente estaria engatinhando ainda, né? Nesse tipo de segmento, né? Mas, assim, a gente tem que descobrir habilidades novas, né? Então, isso aqui a ela acaba nos ensinando, né? A criar setores bem definidos dentro do escritório, a formar líderes, né? Que é algo que a gente também tá construindo aqui agora, né? Ter esse desenvolvimento, né? Fazer ele gerar novas pessoas dentro da equipe, né? Que legal, então, tu falou um negócio aí, cara, que eu gostei. Então, é desenvolver novas habilidades. Eu sei que tu é bom. Qual foi, do acidente de trabalho, qual foi o processo que tu ganhou o maior valor? Pode compartilhar com a gente. O caso que tu resolveu de acidente de trabalho, que foi o maior valor ali de resultado, né? Financeiro. De resultado? Resultado não é resultado para o cliente, é resultado para nós, né? Resultado para... para nós foi uns 400 mil. 400 mil, só livre para a empresa. Então, tu é um cara bom. É um cara que, aqui, para quem é de Cuiabá, é um escritório bom ali, que resolve realmente o caso. Ok. Mas, tu falou ali das habilidades. Tu é técnico, tu é um técnico, é bom, advogado ali. O que é de habilidade nova, prática, assim, que tu trouxe para a empresa e tá ajudando a empresa a crescer, além da tua técnica jurídica? Principalmente a contratação da equipe, né? A formação de equipe, né? Então, a gente aprende aí a como contratar essa pessoa, escolher o perfil adequado para cada função, né? Ter técnicas também de treinamento dessa equipe, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente aprende muito de ferramentas aqui que a gente consegue otimizar esse treinamento, né? A gente não pode só deixar... olha, eu acho que eu sei que você se enquadra nesse perfil aqui, então você se vira aí e entrega seu trabalho. Não é assim. A gente tem que treinar essa pessoa, fazer um controle dela, não deixar ela completamente sufocada também. Então, ter um controle ali, a gente poder saber o que ela vem fazendo, né? Então, acho que isso é o que foi o diferencial para nós, pra gente formar essa equipe, né? Que legal, desculpa, gente. E você, Débora? Tu que é a cabeça aí de gestão ali do escritório, de gestão de pessoas,
Como é que é esse processo de tirar aqui da cabeça da Débora e compartilhar isso? Porque a gente vê muito empresário, advogado, tá tudo na cabeça. Como que é isso na prática para você? Olha, você sabe que essa semana, hoje, inclusive, pela manhã e ontem, eu recebi, assim, algumas mensagens bem bacanas, nesse sentido que hoje uma pessoa mandou, você mesmo sabe a dor que a gente tinha de, poxa, como que eu vou contratar alguém? Sim. O escritório novo, como que eu vou fazer a pessoa se interessar em se inscrever pra cá? E hoje, com todo esse movimento que a gente tá fazendo, eu até coloquei na rede social, uma pessoa mandou, e não é a primeira que manda, ela mandou um e-mail falando assim, eu sempre acompanho os stories de vocês, dos bastidores, que eu possa ter uma oportunidade de poder trabalhar aí, então se candidatando e ao mesmo tempo falando... Foi algo que ele disse também lá em 2023, né? Sim. Ele disse assim, vão ter pessoas que vão pedir pra trabalhar no seu escritório. Exato. E vocês acreditavam nisso nessa época, quando eu falei isso? Não, assim, acreditava, porque às vezes eu achava as pessoas... mas assim, eu acho que assim, o desejo da gente fazer e testar, aplicar vindo de você, às vezes assim, você não enxerga, mas é o que a gente até fala, né? É o passo de fé mesmo que a gente dá. É no passo de fé ali. E tem gente procurando, já batendo na porta, eu quero entrar. Sim, e outra pessoa também, inclusive aqui da mentoria mesmo, falou do último talk que a gente fez, que a gente compartilhou sobre dicas de como a gente divulgar a vaga, como que a gente olhou e ressignificou isso dentro da nossa região. Falou assim, nossa, daquela vez vocês compartilharam, eu aprendi com vocês, eu já tô aplicando na minha região. Então, assim, trazendo dentro da pergunta que você trouxe, assim, é algo que a gente tá aprendendo ainda, cada vez a gente tá refinando, a gente segue em movimento. A gente enxergar a nossa realidade também, né? Olhar para como ela funciona ali no nosso estado e tudo mais. E eu acho que dentro dessas novas habilidades que o Arnaldo bem trouxe, a gente teve que aprender a começar a delegar. Então, o que ainda é um processo, né? Claro. Que é doloroso, às vezes. É doloroso. Ainda mais perfil mais técnico, né? Que tem ali a prisão ali pra qualidade. Que você acha que só você vai conseguir fazer da forma que você tá entregando, né? Então, isso também é uma cultura muito enraizada em nós, né? Então, a gente tem que perder isso, porque as pessoas são capazes de aprender, são capazes de desenvolver. Isso é algo que você ensina, o Thiago ensina. E senão muito bem. também não cresce, né, pô? Total. Não cresce. Se tu tá preso no operacional e não vendo a operação, porque é diferente fazer o operacional e ver a operação. Se tu tá fazendo o operacional, tu não consegue enxergar a operação. Aí não tem ninguém enxergando. E você vê que receber mensagens assim, não só de quem trabalha com a gente, né, ter um retorno de que gosta de trabalhar no nosso escritório, mas ao mesmo tempo de, poxa, a gente tá gerando oportunidades para as pessoas, gerando desejo nas pessoas, sabe? Então, isso é muito valioso, sabe? Não que seja a intenção por si só, mas acaba sendo um reflexo. E que isso energiza a gente, né? De seguir, enfim, exato. Olha, eu quero aqui pessoalmente dar os parabéns a vocês pela equipe de vocês, pelas pessoas que vocês estão formando. Vocês são empresários diferenciados. Vocês são casados, fazem as coisas, empreendem. Tô brincando aqui, gente, com eles, porque eles são amigos, são casados, fazem as coisas. Além disso, vocês empreendem ali e aí conseguem atrair pessoas a virarem fãs da marca de vocês. Isso merece respeito. Parabéns. Arnaldo, se pudesse deixar um recado pra gente finalizar aqui, seu e depois da Débora. Tem gente ali que não faturou nem o primeiro milhão na advocacia dele. E ele tá ali travado, acha que não é possível. O que tu diria pra esse advogado que tá tentando, às vezes vem anos ali de empurra. O que tu dizia pra essa pessoa? Que seja algo real, genuíno, que queime aí no teu coração. Aquele Arnaldo lá de 2023, né, que começou. O que eu recomendo é entrar primeiramente no Elo Club. Esse é a primeira. Olha, não tô pedindo não, eu tô pedindo pra falar isso não. Segunda recomendação, a Elo Club vai ser o sócio invisível que você não tem. Então ela vai te trazer todas as ferramentas, toda aquela dor que você vem sentindo, ela vai conseguir estancar de forma, né, racional, inteligente e vai trazer você para outro nível de negócio, né? Isso é o diferencial. E você acreditar nisso faz total diferença. Você acreditando e aplicando isso, executando... Tu vai gerar resultado. E quem tá falando aqui, não sou eu não, tá, gente? Eu não pedi pra ele dizer isso. Mas quem tá falando aqui pra tu entrar no acelerador na advocacia, o Elo Club já tá no último nível, que é o nível deles hoje, né? Que é o nível do Mastermind. Tem que estar no último nível também, tem que abrir a carteira. Vamos pro próximo nível. A tua meta é crescer ao ponto de entrar no nosso clube. Mas tu tá dizendo, então, que precisa ter direção. Então, a pessoa precisa... Direção. A gente tá falando de alguém aqui que disse que começou em 2023 e já faturou 3 milhões num ano. Cara,
exemplo, tá? O Arnaldo. Muito esforço e culpa sua também, como eu disse. Você... Mas é trabalho duro sempre, né? Não, é um trabalho incansável também, né? A Sim. gente tem que batalhar bastante, né? Até porque agora a gente também tá responsável por outras famílias, né? Então, o peso é bem maior, né? Não é só a nossa família. Então, a gente tem que dar exemplo sempre, a gente tem que mostrar que a gente tá sempre aí no poder da liderança, né? Dando exemplo, como você sempre fala, né? E gerando resultados para elas também. Que legal. E você, Débora, nesse teu processo de crescimento, nessa transição, tem talvez gente aí que esteja fazendo essa transição, ou gente aí que é mulher e tem medo se vai dar conta. O que poderia dizer para essa mulher advogada, independente de quantos anos de advocacia? Olha, eu acho que até retomando o primeiro ponto que eu trouxe, é assim, primeiro a gente entender de fato o que você busca, né, se você está disposto a pagar o preço, e ter coragem realmente, óbvio assim, que não é assim da noite pro dia, que né, vai ganhar milhões, não. É assim, se hoje a gente tá aqui, eu agradeço a oportunidade também da gente estar aqui, inclusive também, mas é uma consequência de algo que está sendo plantado. Então, por mais que a gente trouxe já os resultados, muitas vezes a gente até posta nos stories, às vezes a gente sai ali tarde do escritório e aí eu sempre lembro os dias de plantio. Então, a gente olhar de forma intencional para isso. É o plantar, o semear, e se a gente tá ali dentro do que é o nosso propósito. Celebrar também as vitórias também, né? Exato, Boa. trabalhar. Você não celebra as vitórias. Às vezes é algo que passa de forma natural e a gente acaba Então o cara tá olhando pra meta lá de 1 milhão, mas não celebra os primeiros 50 mil dele. Honrar o que tá vivendo também, sabe? As oportunidades que estão surgindo, porque para nós mesmos, desde 2023, quando que a gente ia imaginar que a gente ia estar aqui falando para outras pessoas? Sendo referência, exemplo para outros. Então, exatamente. Então, assim, além de agradecer como eu trouxe, a gente, assim, acreditar, dar o passo de fé mesmo e, óbvio, buscar conhecimento, porque realmente a gente precisa buscar conhecimento, porque não é algo que vai ser da noite pro dia e não é algo que é simples. Né? A gente precisa buscar informação, aprender com os erros dos outros, aprender a ressignificar os nossos erros também, e olhar, não para isso paralisar a gente, né? Como você bem sabe, que a gente teve várias questões, mas não deixar isso paralisar, mas sim de ressignificar e olhar o que eu posso melhorar daqui para frente. Que legal. E estar sempre em movimento, porque a advocacia precisa disso, né? A sociedade precisa disso. Não pode parar, amor. Deixa o arroba do Instagram de vocês, para o pessoal aí seguir. Deixa aí. Almeida e Ribeiro. Tá. @Débora, Débora com H, Ribeiro e... @Arnaldo Travassos. Então, segue. 2 S. Travessos ou Travassos? Travassos. Travessos é da banda de pagode. E tu gosta de pagode? Eu odeio. Eu odeio pagode. Olha só, siga eles aí pra aprender com quem vive, pô. Siga aí. Se você é da região, vai lá conhecer o escritório deles, entre em contato. Olha, eu quero ir conhecer, porque existe advogados bons e vocês são bons. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, parabenizar pelo resultado, deixa eu pegar aqui na mão de vocês para pegar um pouquinho dessa energia de coragem, porque vocês são um exemplo para mim como coragem. E não pensa aqui, só porque eu sou o exemplo do Flávio Augusto, do Joel J. Cara, eu aprendo os mínimos detalhes quando eu olho para esse casal, empreendendo como casal. Putz, eu anotei coisas aqui na minha mente, porque me deixaram sem documento e caneta. Eu anotei coisas aqui na minha mente. Espero que não esqueça. Não vou esquecer com certeza. Autista nível 2, suporte, eu esqueço até do que eu comi. Mas olha só, parabéns, cara, parabéns. Eu vou dar um desafio pra vocês, tá? Vou dar um desafio. Bora. Tem casais que precisam de vocês, empresários, às vezes mulheres, homens, que precisam aprender com vocês, porque em pouco tempo vocês executaram e geraram resultado. Tem gente aí que tá lá atrás e que tá precisando olhar para vocês e querem aprender. Vocês já saíram do lugar de somente advogados, vocês são empresários. E por que não serem mentores também? Ensinar outras pessoas o que vocês já fazem, a realidade de vocês. Tem muita gente aí precisando. É algo que a gente já vem pensando, né? Junto com vocês aqui. Quem acha junto com ela, hein? Quem acha aqui que esse casal aqui deveria dar uma mentoria para outros empresários, quem sabe casais, empresários de Cuiabá, para chegar nesse resultado aqui, ó. Quem comenta aqui se tu acha. Gente, obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigada a você. Nós agradecemos você. E a sua história energiza a gente também a seguir. Obrigado. Tanto a sua história como a do Thiago também. Do Thiago também, exatamente. Brincadeira, gente.
Ele aparece de vez em quando aqui. Mas... Ele aparece, talvez você não te conheça, mas vou botar aqui uma foto dele aqui. Thiago é que ele não cabe aqui no enquadro, e onde que a gente não chama ele. Ele tá ali, ó, recebendo coisa, ali eu tô tá aqui. Tocando o evento. Ele tá tocando o evento ele ali. Trabalha de verdade, né? Ele trabalha, fica aqui de conversinha. A gente tá jogando conversa agora. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada a você, obrigada a todos também. Bora pra cima. Você que assistiu mais esse podcast, mais esse episódio, continue nos acompanhando, seja no canal do YouTube, seja em outro. Nós estamos sempre trazendo empresários aqui que fazem o básico bem feito e geram resultado. Não gente que ensina de livro, mas gente que tem experiência. E até casados que fazem as coisas, como eu disse pra vocês. Então é possível empreender e ainda namorar. Então, comenta aqui o que mais te chamou a atenção, o que tu mais gostou, compartilha isso aqui e até a próxima. Obrigado, Arnaldo e Débora! Valeu! Obrigado. É isso, gente. Obrigado.